Gênesis capítulo 17. Olha o que fala a palavra do Senhor. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Quantos anos? 99. Meu Deus, olha o que Deus fez. De 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito, e porei no meio concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então Abrão caiu por terra, e seu rosto, e falou a Deus com ele dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo serás pai de uma multidão, e não chamarás mais o teu nome de Abrão, mas chamarás de Abraão. Abraão serás o teu nome, porque é pai de muitas nações, tenho posto você. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Estava no Rio Grande do Sul, na igreja do meu pai na fé, o pastor Gelson Stimmer, um homem de Deus, né? A pastora Reni, que me criaram assim na fé, moldaram a minha caminhada, e se hoje estou aqui, eles têm fruto nisso. E uma igreja muito linda, nós levamos a palavra lá, né? Pela confiança, pelo amor deles, nos convidaram a pregar lá, e Deus fez uma grande obra naquele lugar. E eu creio que Deus vai fazer hoje aqui também, amém? E é claro, não é homens que faz a obra, é Deus que faz. Enquanto eu não estava aqui, Deus estava aqui fazendo a obra, amém? Através do outro missionário Gilberto, uma bênção também. Irmãos, pensa comigo aqui. Abrão, ele tinha planos na sua vida. Só que ele teve que abrir mão para que os planos de Deus viessem se tornar real na vida dele. Deus, ele tem um destino para nós, e esse destino se torna real no momento que nós viemos abrir mão do nosso querer. Abraão, com 99 anos, foi se cumprir o plano de Deus sobre a vida dele. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas hoje, nós não queremos viver a história de Deus sobre as nossas vidas. Nós não queremos viver o destino de Deus para as nossas vidas. Nós queremos viver o nosso destino. Nós fizemos planos, nós fizemos modificações, né? Eu quero me casar, e quando eu me casar vai ser assim, assim. Mas todo o plano tem um preço. Quando você se casou, você que é casado, você que está desesperado, aguenta um pouquinho que Deus vai te arrumar uma pessoa especial. Mas você que é casado, você se planejou, mas quem foi no teu casamento não sabe o quanto você gastou por esse casamento. Quando você fez um aniversário, uma festa de aniversário, muitos foram lá e se alegraram com você, mas não viram o preço que você pagou para realizar aquele casamento ou aquele aniversário. Abraão, ele foi muito abençoado por Deus, mas ele pagou um preço muito alto. Ele teve que abrir mão, a mão do orgulho, da soberba, e se tornar um homem humilde diante do Senhor. Pensa comigo, irmãos, olha bem, Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão teve que ouvir a voz de Deus, pegar as suas coisas, sair do meio da sua casa, sem saber para onde iria. Ele teria que confiar na voz de Deus. Tem muitas pessoas que querem que Deus abençoe os seus planos, mas não querem abrir mão do orgulho, da soberba, da vaidade. Tem muita gente que quer andar no sapatinho de ouro, mas agora é hora de você andar de chinelo para aprender a caminhar.
Tem muitas pessoas que querem viver os sonhos altíssimos, conquistar grandes coisas, mas não está vivendo o agora, não está ouvindo a voz de Deus, o agora. E Deus quer falar comigo e com você neste lugar, nessa noite. É necessário que eu e você viemos abrir mão de algumas coisas para que a bênção de Deus recaia sobre as nossas vidas. Olha o que fala lá em Lucas capítulo 14, no versículo 25. Lucas 14, 25. Diz assim a palavra do Senhor: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, o seu irmão, a sua irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, escute bem que eu vou te falar. Tem gente que pega essa palavra e diz assim: eu tenho que ter briga com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai. Não é bem isso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz assim: se você não se aborrecer, ou seja, se você amar mais o pai, a mãe, os filhos, a irmã, ou a si mesmo do que a Deus, você não é discípulo dele. Está entendendo, irmãos? Se você amar as coisas, o material, o dinheiro, a casa, o carro, mais do que a Deus, você não é discípulo de Deus. Deus não vai abençoar você. Forte a palavra, não é? É porque Deus quer que nós viemos amá-lo acima de todas as coisas. A Bíblia diz que nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. E amar a Ele acima de todas as coisas requer abrir mão de algumas coisas. Mas pensa comigo, irmãos. Deus foi e abriu mão. Vem cá para mim, faz favor. Abraão abriu mão de algumas coisas. Mas Deus foi lá, e esse casaco simboliza o novo nome. Abraão foi lá, recebeu o novo nome, aleluia, glória a Deus. Agora eu não sou mais, obrigado, eu não sou mais Abrão, agora eu me chamo Abraão, pai de muitas nações. Olha para mim diferente, ó, respeito aí, ó. Porque a pessoa, às vezes, quando recebe alguma coisa, ela deixa o orgulho crescer no coração. Você já parou para pensar, se você tivesse muito dinheiro, você estaria aqui nessa igreja de tenda hoje? Se você tivesse com uma Lamborghini importada ali na frente, será que você viria com essa Lamborghini aqui na frente? Eu não posso vir na igreja da barraca de tenda, porque vai que aparece um ladrão e me rouba. Irmão, quem está com Deus nunca pensa na desgraça. Quem está com Deus sempre pensa que vai vencer. Por quê? Porque ele anda pela fé. Cristão em Deus, crente em Jesus Cristo, ele não anda pelo que vê, ele anda por aquilo que está em Deus, aquilo que está ligado em Deus. Abraão foi abençoado por Deus, começou a dar fruto, só que ele precisava mudar. O sonho dele era ter um filho, e Deus abençoou ele com um filho. Como é que era o nome do filho de Abraão? Ó, quem não sabe, escola bíblica terça-feira, é Isaac. Igual os irmãos falaram, Isaac. Deus abençoou, Abraão tinha um filho, foi abençoado, e agora? Agora eu estou podendo, estou com um filho, agora eu estou podendo negócio. Deus fez o quê? Abraão, me dá o teu filho.
para alcançar grandes bênçãos, tem que abrir mão dos seus próprios sonhos. Tem que ouvir a voz de Deus. Deus, Ele permite nós passarmos por situações difíceis para mudar a nossa vida e a chamar a nossa atenção. Precisa às vezes nós passarmos por dificuldade. Irmão, olha para mim aqui, olha para mim. Você acha que Deus quer que você sofra? Sim ou não? Deus não quer. Mas por que nós sofremos? Pastor, eu estou sofrendo porque Deus é culpado. Deus é culpado, Ele está fazendo eu sofrer. Não, irmãos. É só assim para mudar o meu coração e o seu coração. Hoje eu estava falando para um jovem, muito querido, ele e sua esposa, não vão poder vir no culto hoje. Ele me justificando. E ele disse para mim, pastor, tem muita gente que não dá valor a essa tenda, mas essa tenda tem mudado a minha vida. Ele chama tenda do poder de Deus. Irmãos, tem pessoas que não valorizam as coisas. Eu falei para ele, filho, é o processo da igreja passar por essa tenda. É o processo de Deus. Nós precisamos passar por esse processo. Por quê? Porque Deus quer nos levar a um destino. E nós precisamos estar preparados para que esse destino venha se cumprir e se tornar real na nossa vida. Olha o que diz mais a palavra do Senhor, em Lucas 27 diz assim, qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A pergunta é para você, você quer ser a multidão, ou você quer ser o discípulo? Eu não entendi. A multidão, vou te explicar, a multidão, irmãos, a multidão ela anda em redor, um dia está, um dia não está, aí quando passa por problema, volta de novo, atrás de Jesus. A multidão é multidão. Discípulo já passou pelo período de multidão, ele começa a ganhar almas para o Senhor, e viver da fé do Senhor, viver do milagre de Deus, viver do sobrenatural. Quem é discípulo começa a viver do sobrenatural de Deus. Quem não é, irmão, sempre faz parte da multidão, passando por dificuldade, luta, né? Discípulo não, irmãos, discípulo já começa a andar por cima do mar, começa a viver de forma diferente. Pedro é o único que pode dizer, eu andei sobre o mar. Por quê? Por que, irmão, será? Porque ele creu. Ele creu. Ele falou, Senhor, se é tu mesmo, posso ir aí? Permita. Jesus disse, vem. E Pedro desceu do barco. Depois deu uma afundadinha, né? Mas por quê, irmão? Porque geralmente as pessoas ficam olhando os problemas, ai não vai dar certo, aquilo não vem, parece que eu não consigo, nada dá certo na minha vida. Enquanto você ficar ouvindo outras vozes, outros barulhos, e não ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir ver o seu destino, você não vai conseguir ver o plano de Deus para a sua vida. E para isso você precisa carregar a sua cruz. E às vezes a cruz é pesada. Só que em vez de você ficar reclamando, murmurando, pegue a sua cruz e segue Jesus. Segue Jesus. E você vai ver que as coisas vão mudar. E você vai começar a ouvir o seu destino. Deus é o seu destino. Fala para a pessoa do teu lado, Deus é o seu destino. Deixa eu contar uma historinha para você bem rapidinho, irmãos. Olha para mim, que eu estou empolgado hoje. Fazia uma semana que eu não pregava nessa igreja. Um patrão, muito rico, cheio do dinheiro, perdeu um relógio de ouro, dentro do escritório. Colocou num lugar e não se lembrou onde estava.
Aí ele chamou os funcionários e disse assim: ei, procure o meu relógio, está aqui dentro. Todo mundo começou a procurar o relógio, todo mundo, todos os funcionários começaram a procurar no escritório o relógio dele. Ninguém encontrou. Aí teve um funcionário que esperou todo mundo sair da sala. Aí ele entrou no escritório, fechou a porta, ficou em silêncio. Depois ele abre a porta e sai com o relógio na mão. Todo mundo perguntou: ei, como é que você fez para encontrar esse relógio? Ele disse: simples, fechei a porta, fiquei em silêncio, ouvindo tic-tac, tic-tac. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Para de ouvir a multidão, para de ouvir as vozes na tua cabeça dizendo que não vai dar certo. Ei, para de ouvir os outros, ouve a voz do seu destino, a voz de Deus. Ouça a voz de Deus na sua vida, ouça a voz do seu Pai, aquele que diz que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo e vai dar certo. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Enquanto a multidão está falando, fique em silêncio e tente ouvir a voz de Deus. E tenta ouvir a voz de Deus na sua vida. E você vai ver, irmãos, que o orgulho, a soberba, o desespero, a falta de fé vai começar a mudar. Agora você não pode ficar calado. Sabe por que tem muitas pessoas que não estão conseguindo viver o seu destino? Estão desempregadas, estão desesperadas. Pessoas, homens e mulheres, com síndromes. Por quê, irmãos? Porque estão ouvindo outras vozes, não estão ouvindo a voz de Deus na sua casa, não estão ouvindo. Hoje Deus está falando comigo e com você neste lugar, que nós precisamos ouvir a sua voz, e não ouvir as outras vozes. Deus falou com Samuel, irmãos. Samuel estava na casa do profeta Eli, ele estava lá, dormindo, e Deus chama Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus. O profeta Eli não ouviu a voz de Deus. Porque o profeta Eli não ouviu a voz de Deus, irmãos? Sabe por quê? Porque ele não ouviu a voz de Deus? Porque a voz do seu destino só você vai ouvir. Só você vai ouvir a voz do seu destino. Samuel ouviu a voz de Deus, porque o seu destino era Deus. Quando você está fora do caminho do Senhor, você não ouve a voz dEle, você não consegue ouvir a voz de Deus. Mas quando você está em Deus, quando o seu coração está em Deus, irmãos, Ele é o seu destino, Ele é o seu destino. Por isso, a voz do seu destino é a voz de Deus, e você só pode ouvir a voz dEle. E Deus está a falar com você nessa noite. Creia em mim, creia em mim. Crer em Deus, irmãos, é pela fé. É você crer que Ele pode todas as coisas, e que Ele vai mudar o seu destino, vai, Ele vai abençoar suas mãos, vai, mas nós precisamos crer nele. Olha o que fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino. Se você não for humilde, querido, se você não for humilde de coração, tu nunca vai ganhar o mais de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não vai querer perder você. Você entende? O que você precisa abrir mão para que venha mudar a chave de Deus na sua vida? O que você precisa fazer para que Deus abençoe você?
Deus já está com as suas mãos preparadas. Eu vejo como se fosse assim, irmãos, do céu, e uma mão grande assim, preparada para abençoar. Agora o que é necessário? O que Deus está esperando com essa mão? Deus está esperando uma atitude minha, uma atitude sua. É eu e você. Quando você decidir largar o orgulho, a soberba, a desavença, a ira, a raiva, as vozes, Deus vai abençoar você. Pastor, eu estou esperando uma bênção de Deus poderoso. Pastor, eu estou esperando a bênção de Deus. Irmãos, é Deus que está esperando por você, a bênção já está preparada. Você está entendendo, igreja? Quem está entendendo, diga amém. A bênção de Deus já está preparada para você. Tem pessoas que querem subir degraus, irmãos, pular degraus, não subir, pular. Irmão, uma escada foi feita para ser subida degrau por degrau. Mas tem pessoas que querem pular degraus. Não é assim que funciona. Deus, Ele vai mudar a sua história, a sua vida, o seu destino, no momento que você subir degrau por degrau. Porque cada degrau da sua vida é uma fase. Quando você nasceu, é uma fase. Cresceu, apanhou, uma fase. O tempo do chicote. Para alguns foi, né, irmãos? Para outros não. Aí você noivou, namorou, foi uma fase. Noivou, outra fase. Casou, outra fase. Teve filho, outra fase. Agora virou avô, mais uma fase. Só que são fases que nós não podemos voltar mais. Se nós pudéssemos voltar o de ontem, né, irmãos? Uma vez eu falei para o meu pai, meu falecido pai, disse: pai, se o Senhor tivesse cuidado da empresa, do dinheiro que o Senhor ganhava, meu pai tinha 193 funcionários, irmãos, não era qualquer empresa. Se meu pai tivesse cuidado da empresa dele, eu falei: pai, se tivesse cuidado da tua empresa, eu estaria bem hoje. Eu estaria bem hoje. Eu estava pensando em mim. Mas é assim que nós somos. Nós ficamos lembrando do passado. Ah, e se eu tivesse feito isso, irmãos? Se você não fez, não deu tempo, agora não adianta voltar. Tem que ser agora, daqui para frente. Conserta a sua vida, muda a sua história, faz o que você precisa fazer para que o destino de Deus se cumpra na sua vida. E tem que ser hoje, não deixa para amanhã, faz o agora. Se você fizer o agora, vai se cumprir. Se você não fizer, não vai se cumprir. Mas pastor, eu fiz isso no passado. Irmãos, o passado pertence ao passado. Quer pegar coisas do passado? Pegue coisas boas. Não pega coisas ruins. Porque tem gente que pega coisas ruins. Tem gente que vai lá e diz: ah, você me traiu, você mentiu, você me enganou, você fez isso. Irmãos, pegue coisas do passado, mas coisas boas então, não coisas ruins. Mas o ser humano sempre quer pegar as coisas ruins. Ah, eu fiz isso, ah, eu era assim, ah. Irmãos, vê agora o futuro, não adianta mais olhar para trás. Agora você avança. Quem sabe as vozes, irmãos, se eu fosse ouvir as vozes do meu passado, eu não estaria aqui hoje. Muita gente diz para mim: esse menino não vai dar nada. Meu próprio pai falou para mim um dia: e não adianta, já falei, você não vai mudar, vai ficar nas drogas mesmo. Ele falou bem assim para minha avó um dia. E olha como é que eu estou. Chique, né? Jesus mudou a minha vida. Mas por quê? Porque eu me humilhei diante do Senhor e disse: Senhor, eu só quero a tua presença. Muda a minha história. Aí Deus disse assim: vai lá e perdoa tal pessoa. Eu fui lá e perdoei. Vai lá e perdoa tua mãe. Eu fui lá e perdoei. Vai lá e perdoa o teu pai. Eu fui lá e perdoei. Por quê, irmãos? Quando você se humilha, Deus exalta. Quando você se prostra, Deus te ergue. Mas você precisa fazer a sua parte. Está entendendo, irmãos? Você precisa fazer a sua parte. Ninguém vai fazer por você. Ouça a voz do teu destino. E teu destino é Deus.
Está na hora de você viver os planos do Senhor para a sua vida. Irmão, você está ouvindo aqui essa voz nessa noite? Você está ouvindo eu falar com você nesse lugar? Não sou eu que é Deus falando para você. Ei, querido, eu estou te chamando, eu já te falei. Vamos para frente, vamos avançar. Irmãos, Deus pediu para você fazer coisas fáceis. Difícil para a carne, mas fácil para o espírito. Deixa as vontades da carne de lado e começa a ouvir a voz do Espírito de Deus. Se Deus falar para você, perdoe, perdoe. Se Deus falar para você, fala do amor dele, fale. Um dia Deus falou para mim, se você me ama, fala do meu amor. Irmãos, o segredo de você vencer e cumprir o seu destino é você ouvir a voz de Deus. E Deus está te chamando. Deus está chamando você pelo nome. Fala para a pessoa do teu lado ali, ó. Deus está te chamando. Deus está chamando você. Está na hora de você ouvir a voz de Deus. Você só vai realmente andar no seu destino se você ouvir a voz de Deus. Eu ouvi várias pessoas dizer, não vai dar certo, não vai para Florianópolis que não vai dar certo, não faz isso que não vai dar certo, né? Eu vi um pai de santo dizer, não se casa que tu não vai ser feliz, tu não vai ter filho. Hoje eu tenho 2. Por quê, irmãos? Porque quem escreve a nossa história, o nosso destino se chama Deus, não é homens, não é pessoas. Quem escreveu a sua história foi Deus. Ele escreveu a sua história, Ele escreveu o seu destino. Está na hora de você andar no destino que Deus preparou para você. Chega de dar voltas. Tem pessoas que estão vivendo ainda do passado. Viva o agora. Reescreve pelos braços de Jesus a sua caminhada. Está na hora de você realmente dizer, Jesus, eu vou recomeçar. Está entendendo, irmãos? Eu vou recomeçar. Teve um rapaz que Deus mostrou a vida dele para mim, um rapaz muito bonito, não tanto quanto eu, estou brincando, mas o rapaz é enorme, bonito, né? Forte, bem vestido, só quer viver uma vida que não é para ele viver. Sabe o que Deus disse para ele? Só vou te abençoar quando você tirar os sapatos de ouro do teu pé e calçar chinelo novamente. O que Deus estava querendo dizer para ele? Recomece do zero aonde você está. Não queira ser aquilo que você não é. Você está entendendo, igreja? O que Deus está falando para mim e para você? Vamos recomeçar a ouvir a voz de Deus, para que o destino dele se cumpra na minha e na sua vida. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E hoje eu chorava no meu banho, irmãos, e dizia, Senhor, eu quero ouvir mais a tua voz. Mesmo que você não tenha errado nada nesse dia, peça perdão a Deus. Diga, Senhor, me perdoe pelas minhas falhas e meus erros. E quando você se humilha a Deus, parei. Quando você se humilha a Deus, e quando você se exalta a Deus, o que você quer que Deus faça na sua vida? Você vai ficar se exaltando ou você vai ficar se humilhando na presença do Senhor? Irmãos, existe uma diferença de você se humilhar na presença de Deus e uma diferença de você se humilhar nas pessoas, na frente de pessoas. Você entende? Para de ser tapete, querido. Deus te deu pés para você caminhar. Está na hora de você caminhar sobre o tapete. Você está entendendo? Está na hora de você viver aquilo que Deus preparou. Deus, eu estou esperando uma resposta, então aguarda. Mas muda o que você precisa mudar, para que Deus venha abençoar a sua vida. Deus só vai te dar aquilo que você precisa,
se as tuas mãos estão preparadas para receber. Deus não vai dar a glória dele para ninguém. Deus vai dar aquilo que você está preparado. Se você estiver preparado para ser um grande empresário, uma grande empresária, você será. Agora, se você não está preparado para ser, Deus não vai dar. Por quê? Porque Ele sabe que no momento que Ele te der, você vai jogar fora. E Deus não quer que você jogue nada fora. Você entende? Deus quer que você, aquilo que Ele colocar em suas mãos, multiplique e dê fruto. E esse fruto permaneça. Você entende? O que Ele colocar em suas mãos, você vai ser feliz. Está ouvindo? Você será feliz. Os teus filhos serão felizes. Os teus netos serão felizes. Por aquilo que você plantou. Por aquilo que você plantou, os teus netos vão colher. Deus quer que dure para sempre. A pergunta é: o que você vai fazer se Deus te pedir o teu filho, o teu Isaac? Você vai entregar ao Senhor? Deus tem pedido coisas tão fáceis para nós e nós não conseguimos fazer. E às vezes eu choro de ver aquela pessoa sofrendo. Eu choro, irmãos. Eu estava no Rio Grande do Sul, mas eu chorava, orando por alguns irmãos, pedindo para Deus mover o céu, porque tem coisas que nós não temos o que fazer, somos limitados, mas o nosso Deus, Ele vai além dos limites das nossas forças. Teve pessoas que estavam com problemas de saúde, só o poder de Deus para mover aquilo. Você entende? Não importa qual área, você precisa se humilhar, dizer: Senhor, me perdoa, eu quero recomeçar, e não quero mais olhar para trás, não vou mais ficar esperando nada, eu vou agir. Está na hora de você agir. Ouça a voz de Deus, fecha a porta, fique em silêncio, e ouça a voz dEle falando com você. Ele não vai te deixar sem resposta, mas o que você precisa fazer, você tem que fazer. Se Deus disser para você: vai lá, se humilhe, peça perdão, você tem que ir. Vai lá, faça isso, vai. Se conserte, vai. Pague isso, faça. Você entende? O que cabe a mim e a você fazer, nós temos que fazer, mas nós não podemos parar. Se você parar, você vai sofrer. Você está entendendo, irmãos? Ouça o que eu estou te falando. Se você parar, você vai sofrer. Agora, se você não parar, se você prosseguir, você vai vencer. E é certo, irmãos. Está na hora de nós vivermos o destino que Deus escreveu para nós. Amém? Está na hora, irmãos, de você viver esse destino. Ouça a voz de Deus. Ouça Deus chamar você. Ouça Deus falar nessa noite. Eu creio, eu pedi para Deus: Deus, eu não sei o que precisa mudar em alguém nessa noite, mas eu quero que teu Espírito Santo já traga na memória o que essa pessoa precisa fazer para mudar a sua vida. Deus está esperando por você uma atitude. Deus falou para Abraão: Abraão, leva o Isaac lá e sacrifica o seu filho, me dá o seu filho. Ele foi lá, irmãos, pegou o filho, não falou nada para o filho, nada, disse para ele levar ainda a lenha, leva a lenha, filho. E o filho perguntou, Isaac perguntou: mas pai, cadê o sacrifício? Abraão, firme em Deus, Deus vai prover, calma. Isso se chama fé, irmãos, você entende? Isso se chama fé. Irmão, sabe por que tem muitas pessoas que não estão vivendo o seu destino? Porque estão dormindo, enquanto alguns estão trabalhando. Enquanto alguns estão jejuando, buscando de madrugada, alguns estão dormindo, descansando, brincando, assistindo televisão. Se você quer vencer, tem que ir além disso. Fala para a pessoa do teu lado: se você quer vencer, você tem que ir além das suas forças. Fala para outra pessoa: se você quer vencer,
Você tem que ir além das suas forças. Porque muitas vezes você vai estar cansado, irmãos. Mas se você parar, você vai perder a guerra. Você está entendendo? Você não pode parar. Você tem que crer, você tem que confiar e dizer, vai dar certo, Deus vai prover, alguma coisa vai acontecer, Deus vai fazer um milagre. Foi assim que Abraão foi. Ele colocou a lenha, colocou o seu filho, e quando ele foi sacrificar o seu filho, um anjo de Deus chamou Abraão. Ele fala, Senhor. Agora a pergunta é, e se Abraão não ouvisse a voz de Deus? Se Abraão não ouvisse a voz de Deus, ele teria perdido aquilo que ele mais queria na sua vida. O seu filho. Quem sabe tem alguma coisa que você quer muito de Deus. Deus não está dando para você porque você não está ouvindo a voz dEle falar com você. Pelo amor de Deus, escuta o que Deus está falando comigo e com você nesta noite. Abra mão de tudo e fique aguardando. Deixa Deus fazer a obra. Mas não fique parado. Não fique parado ou dormindo, não assistindo televisão, não. Vai buscar a presença do Senhor. Faz a sua parte, batalhe no seu dia. A Bíblia diz que do trabalho das suas mãos sustentará a sua casa e feliz será. Então vai, avance, não pare, não fique dormindo, não seja preguiçoso, faça a sua parte e Deus vai abençoar você.